Então, vamos falar agora sobre operadores aritméticos, expressões, e vamos falar também sobre precedência de operações na linguagem Python. A gente já falou um pouco, né, sobre essas operações, mas aqui a gente tem uma tabela em que a gente descreve quais são as operações básicas no Python. A gente tem aqui adição, multiplicação, é um asterisco, né, isso aqui pode ser diferente, novo, para quem está começando. E a divisão, a barra. Tome cuidado com que a gente tem duas barras, né, no computador, tem uma barra e a barra invertida. Se você não sabe qual que é a barra invertida não vai fazer diferença, né, porque se você não sabe nem qual que é a barra, tanto faz qual que é a invertida. Então, a divisão aqui é essa barrinha aqui. E no Python, a gente tem uma operação que a gente chama de divisão inteira, que vai retornar sempre um valor inteiro, a gente vai ver isso em detalhes. A gente tem a potenciação, que a gente já tinha mostrado hoje aqui. Em outras linguagens não tem a potenciação definida, assim como expressão básica. E o módulo que a gente chama aqui é o resto da divisão inteira. Se você fizer o resto da divisão de 5 por 2, vai ser 1. A gente também vai mostrar isso em um exemplo aqui. Lembrando que a gente pode atribuir valores a uma variável resultantes de uma expressão. Essa expressão ela pode ser aritmética, lógica, relacional. Aqui a gente vai ver primeiro as expressões aritméticas. Nesses exemplos que a gente tem aqui, ó, A recebe um valor 1, então a gente pode considerar como 1 sendo uma expressão de um valor literal, né, que é um valor inteiro de um número. B recebe A, então nesse caso a expressão ela tem um único valor, que é o A. Primeiro vai ser acessado o que está armazenado em A, para guardar em B. E quando a gente fala que pode ser o resultado de outras expressões, a atribuição é porque primeiro vai ser feito aqui a soma, A mais B, então o resultado dessa expressão é armazenado na variável C. Lembrando aqui que quando a gente tem o símbolo de igual, a gente fala que é o símbolo de atribuição. Então, esse valor aqui vai ser atribuído para a variável que está do lado esquerdo. Quando a gente for fazer comparação entre os valores, a gente vai usar o símbolo de igual, igual. Tá? Então, a gente vai usar isso aqui para fazer igualdade, enquanto que um único igual, para a gente, vai ser sempre atribuição. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, sobre essas expressões. Então, o primeiro exemplo que a gente tem, o mais simples, é o exemplo de soma. A gente já fez essas várias somas, então não tem surpresa nenhuma aqui que é possível somar dois valores inteiros. O outro exemplo é o exemplo de subtração e o último de multiplicação. Esse aqui é novo para quem está começando a programar agora. Ao invés de usar o x, a gente usa um asterisco. Por quê? O x ia confundir, né? Porque o x pode ser o nome de uma variável ou de outra coisa. E aí a gente usa o asterisco porque para deixar claro que é uma operadora aritmética. Tanto é que asterisco não pode ser usado como nome de variável. Tá? Você não vai poder declarar uma variável, utilizar uma variável que começa com asterisco, porque é um operador. A gente tem que a divisão no Python, ela vai ser sempre de ponto flutuante. O resultado dela vai ser sempre um float. Mesmo que o resultado seja um número inteiro. Então, deixa eu mostrar aqui no nosso terminal. Se a gente fizer aqui 8 dividido por 2, o valor é 4.0. A gente já viu, né, que quando tem esse ponto zero é porque é um número float. Se eu perguntar qual que é o tipo de 8 dividido por 2, mesmo que esse valor resultado é um número inteiro, ele guarda como um float. Então, por definição, no Python, sempre que você divide, você guarda como um float. O retorno é um float. Ah, como é que eu converto isso? Usa a função de conversão para o tipo que você quer, que é o int 8 dividido por 2. Aí você vai ter um valor inteiro. Como que eu sei que esse valor é inteiro? Eu posso perguntar o tipo do valor convertido de 8 por 2. Um valor inteiro. Então, nesse exemplo aqui, ó, 6 dividido por 4 é 1,5, mesmo que a gente passe dois números inteiros. Se a gente passar um número float e outro float, também vai ser 1,5. Se a gente passar um float dividido por um inteiro, também é 1,5, e um inteiro dividido por um float também é 1,5. Não faz diferença aqui no Python.
A gente tem esse novo operador, né, que é divisão inteira. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cortar ele vai truncar a parte decimal. 6 dividido por 4, a gente sabe que é 1,5, mas qual que é a parte inteira de 1,5? É 1. Então, ele não faz a aproximação para 2. Se a gente pegar outro exemplo aqui, então, se a gente pegar 6 dividido por 3, o resto, a divisão inteira, né, vai ser 2. 6 dividido por 5 vai ser 1. 6 dividido por 4 também vai ser 1. Mesmo que a gente sabe que 6 dividido por 4 é 1,5. Então é o mesmo que aplicar a conversão depois de fazer a operação. Apesar da divisão ser inteira, a gente pode passar dois parâmetros, a gente pode usar dois operadores float, que mesmo assim ele aceita para você, não vai reclamar, mas ele te retorna um valor inteiro. Então o valor retornado é sempre inteiro e esse valor é truncado quando o resultado for de ponto flutuante. E aqui outras possibilidades igual que a gente tinha no operador anterior. Outro exemplo que a gente tem aqui é o da potenciação, né? Exponenciação, a gente já viu que o que vai acontecer é que o valor da esquerda vai ser elevado ao valor que está à direita. Então, 2 elevado a 4 é 2 asterisco, asterisco 4. E isso é legal, porque nem sempre as linguagens de programação te dão essa facilidade aqui, e você pode perguntar qual que é o valor de 2 elevado a 30, 2 elevado a 40. A gente vai ver que o Python ele não tem problema com números muito grandes, ele vai adicionando lá para você. E muitas vezes esse é um número muito grande que não pode ser representado usando um número fixo de bytes. E o interpretador Python está resolvendo isso para você. Em tempo de execução, ele está resolvendo essa questão dos números grandes. Quantos bytes vai usar para armazenar o número. Outra coisa legal é que você pode fazer a potência de um número fracionário. Então, 2,2 elevado à quarta, ele vai calcular para vocês também. Então, não restringe só a números inteiros. E o outro operador novo que a gente tem é o resto da divisão. Lembrando aqui, se a gente dividir 9 por 4, o resultado dessa divisão vai ser 2, né? O resultado da divisão inteira é 2. Só que tem um resto que é 1. Então, o resto da divisão é aquilo que a gente retorna quando a gente usa esse porcento. Tá? Pode confundir um pouco no começo, porque porcento dá a entender que é outra coisa, mas em linguagem de programação, quase sempre o porcento é o resto da divisão inteira de dois números. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, e é interessante o resto da divisão, porque dependendo dos operandos, o Python vai te retornar um valor do tipo float ou do tipo inteiro. Quando os dois operandos são inteiros, o valor retornado é inteiro. Quando os dois são do tipo float, também o valor retornado é float, ou, na verdade, quando qualquer um é float, o valor retornado também vai ser float. Certo? Então, essas operações aritméticas são bem simples, né? Tem algumas novas, eu aconselho que vocês testem algumas coisas. Na lista de exercícios tem bastante exemplo para você testar, sempre naquele esquema de primeiro você tenta resolver mentalmente, qual o valor resultante e tal, e aí depois de você resolver isso, você vai, implementa no seu computador e verifica se aquilo que você tinha imaginado é realmente a saída do programa.